Então, um negócio mudando um pouco de assunto que eu queria saber de vocês a opinião, porque eu venho pensando sobre isso um tempo. O Flow, ele é um podcast? Essas paradas, é um podcast? Que o 8 minutos, mais que 8 minutos, ele é um podcast? Será que a gente tem que continuar usando esse termo? Eu fico pensando. Você me chamou aqui pra uma consulta de marca, é isso? Você paga essa porra, então. Ei, Sou especialista em brand agora. você sabe que eu tenho pensado nisso? Realmente tenho pensado nisso porque eu tô chamando o meu novo projeto de podcast, mas na verdade o que eu quero é um programa. beleza, é um programa de atualidades, eu vou querer estar no ar todos os dias e tal. Em todo lugar que eu comento, eu vou fazer um podcast, a galera já fala assim, tem que chamar não sei quem, já assume que é um bate-papo, e o podcast é um formato que vai muito além disso. Sim, muito além. Então começou Mas, assim. eu não vejo nisso um grande problema, tá ligado? Acho que só mostra o tamanho do bagulho que vocês construíram. Eu acho que a gente usou o nome podcast por causa do Joe Rogan, que é o Joe Rogan Podcast. Mano, é podcast. Eu acho que é essencialmente um conteúdo que a galera vai muitas vezes minimizar o vídeo e só ficar ouvindo esse papo. É um podcast, claro que é. Não é, É só que o porque tem podcast, vídeo. eu acho que tinha meio que a pretensão de ser só áudio. Mas né? a verdade é que, porra, o que a gente fez foi usar a maior plataforma de todos como catapulta, que é o YouTube. Assim, mas E aí, pra isso, precisa ter vídeo. Mas, tipo, pro cara ter a experiência completa do Flow, eu recomendo que ele assista o vídeo. Reações A melhor e experiência tal. do Flow é assistindo o vídeo. Não é o formato que a melhor... Tipo, o formato original, o core business nosso é o áudio. Tem o áudio, é muito bom, dá uma vantagem que nosso programa pode ser assistido enquanto você está fazendo um Cooper ou no Uber, o cara... Isso é bom. Mas não é o nosso forte. Não é onde o programa tem excelência, entendeu? Então eu fico pensando, a gente coloca o nome de algo que na verdade não representa a nossa maior relevância. A gente está ou desvirtuando esse algo de certa forma, ou desvirtuando também o que a gente faz de certa forma, entendeu? Não, o que você faz, eu acho que não. Também é só uma questão de nomenclatura, no fim das contas. Isso É não muda só uma seu questão trampo. de nomenclatura. Mas eu Eu também... acho mais provável que o do Cauê, em não trazendo convidados, é capaz de ele não ser chamado de podcast, mas um programa de variedade e de notícias, do que, inclusive, eu acho que de repente a tua venda tem que não ser, as tuas sim, talvez, não se chamar de podcast. Porque as pessoas estão indo lá para ver o que você tem a dizer, que é algo que você já faz, só que você agora vai transformar em Isso algo não muito é, mais. é basicamente isso. É o que eu já faço, só que, tipo, 1h30 de ao Isso. vivo todo dia, tá Isso. ligado? Podendo contar com a galera e tal. Mas eu acho também, sei lá, deixar de usar o termo podcast só porque vai gerar esse pequeno ruído, sabe? Eu acho que talvez as pessoas que deveriam estar frustradas aí seriam, por exemplo, essa galera que é de podcast mais tradicional mesmo, seja até os de notícia. Eu, por exemplo, o meu consumo de podcast puxa muito mais pra ouvir notícia, sacou? Jornal. Podcast também é jornal, tá ligado? Sim. Essas paradas da Folha, do Estadão, da Piauí, de todos esses, sabe? Que tem ali... Isso também é podcast. Eles talvez poderiam ficar frustrados com essa noção de que, porra, agora todo mundo acha que podcast é bater papo na mesa. Exato, eu Mas- entendo, porque foi realmente Assim, desvirtuado mas, um pouco. mano, no fim das contas... A gente deixou de falar que é Flow Podcast no começo. Agora a gente entendeu? fala que é só Flow. Só Flow. Que é o nome do programa, é Flow. Eu não tenho nenhum problema em deixar o podcast pra trás. Eu acho que se o formato, se a nomenclatura se aplica melhor a um tipo de formato, Mas o que seria para você, então, um podcast? cara, pra mim um podcast seria um programa que é pensado no áudio. Feito pra você ouvir. Não Mas sei. aqui é isso, irmão. Porque Não é tem bem- na- mas a galera ninguém, tá vendo ninguém nossa quer ver cara. qual é o sushi que Pior eu que tô eles comendo. querem. Pior que eles querem, mano. É? A pessoa quer ver. Quer ver o papo, quer ver a sala, quer Mas ver é o que eu ambiente, acho que quer a ver gente energia. vem de uma cultura também onde o áudio, assim, representa algo que parece um pouco mais antigo. Tem uma galera, obviamente, que gosta dos nossos formatos e tudo mais, mas tá muito ligado ao rádio. Eu curto rádio pra caralho. Você eu gosta? sou muito fã. Eu sou acho muito um fã de atraso rádio de de vida. notícia. Acho um Eu não, também. Eu não ouço música no carro porque eu só ouço notícia. Nossa, igualzinho o Igor. Eu Eu não só acho. ouço Band News. Eu também. Eu não entendo por que a pessoa não vê. Curiosidade, A não ser no inclusive. trânsito, que você não pode olhar para uma tela. Senão, Quando eu não. decidi que eu queria ter um programa de conversa e eu fui tentar viabilizar o Poucas, o primeiro lugar que eu fui tentar vender foi na rádio. Eu falei, eu acho da hora, eu queria usar a estrutura da rádio e poderia ser um programa que passasse às 11 da noite no domingo, mas eu briso muito nesse bagulho de rádio, sacou? Eu gosto da ideia de uma mídia onde, às vezes, se o cara tá dirigindo, por exemplo, é a experiência que eu tenho com rádio, é uma atenção muito focada, tá ligado? Você tá fazendo uma tarefa, às vezes, maçante, pegando esse trânsito maldito de São Paulo, mas você tá lá ouvindo uma Band News e tal, ouvindo a galera falando e tal. Era isso que eu queria. Aí, da rádio,
eu conversei com o UOL em seguida e aí eu fechei com o UOL. Mas eu tava tentando fazer Mas os um caras da programa de rádio chegaram a se interessar? O cara se interessou, eles tinham, eu não me lembro qual rádio foi que eu fui, mas eles tinham uma programação até meia-noite e depois começava uma reprise lá e aí ele tava discutindo alguma questão assim, vamos ver o que a gente Mas pode fazer olha na que grade. absurdo, cara. Mas é muito pouco pra ti, cara. Mas eu queria fazer um programa de rádio. Mas Mas você é sabe que que tu rádio pode é estar na velho. rádio agora, se você quiser. Não Com o entendi. seu programa. Existe um jeito. Como? Cara, o que tá acontecendo? Existem muitas rádios locais espalhadas aí pelo Mas Brasil. o que eu vou querer com o meu programa em Pirapoquinha do Norte? Eu quero, isso é animal. Eu acho animal. É animal. Eu acho animal, mano. Comunicação de Por que rádio é tu o quer bagulho fazer mais uma raiz carreira que nos existe. Estados Unidos? Mas é bem diferente. É diferente, Eu, mas igual. eu vejo isso como mais. Você tem um puta negócio que o Brasil inteiro vê. Não, mas eu queria mesmo estar ali em Araçatuba, à meia-noite e 48. Mas é Araçatuba Mas exata- também. Eu quero tá Mas no é que- radinho do porteiro. Hoje em dia, a galera. É isso, É, eu quero eu tá quero em tá em tudo. Mas você tá